Muito bom dia. Vamos começar nosso evento imediatamente. Eu vou pedir à doutora Lina Mara que venha à mesa, por favor, doutora Lina Mara. Professor Guerreiro, diretor da faculdade, e doutor Pedro, diretor da BRH. Por favor, vamos compor a mesa. Muito bom dia. Então, o objetivo desse nosso encontro é apresentar os resultados de uma pesquisa recém-concluída que a FIP conduziu, entrevistando aproximadamente 1.200 pessoas, metade pessoas com deficiência, metade pessoas sem deficiência, que trabalham. E eu posso adiantar para vocês que os resultados são muito interessantes. Vai ser muito interessante conhecer esses resultados. Então, antes, nós temos algumas conversas. A doutora Lina Mara vai dirigir a palavra. Depois eu vou contar rapidamente o que a FIP tem feito na parceria com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, em seguida, o professor Mazon, que é quem conduziu a pesquisa, vai apresentar os resultados da pesquisa. Então, eu quero, antes de começar, registrar um agradecimento muito grande aos nossos parceiros. Em primeiro lugar, a BRH de São Paulo, que viabilizou a realização desse evento. A BRH cuidou de toda a organização, toda a logística e toda a eficiência do evento. A gente deve tributar à BRH. Eu sou muito grato, em nome da FIP, em nome da Secretaria, a ajuda da BRH. Bom, nós tivemos, evidentemente, o apoio da faculdade, aqui da Faculdade de Economia. Essa é a casa da Faculdade de Economia, apesar de um dia um pouco atribulado, talvez mais na aparência do que na realidade. Mas nós, mais no trânsito. Mais no trânsito, mas nós estamos conseguindo fazer. A vida nas últimas semanas, tem estado normal aqui na USP, com exceção desse pequeno problema localizado que, felizmente, está sendo superado hoje. Eu quero registrar também um agradecimento muito grande ao CIEE. Ele não consta na relação oficial dos apoiadores e patrocinadores, porque ele se juntou já no final e não deu tempo de incluí-lo, mas o CIEE acabou nos ajudando muito na divulgação, no fornecimento de material. Nós somos muito gratos ao CIEE também, que tem uma ação importante nessa área da inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu vou passar a palavra à doutora Lina Mara, sem mais delongas. Obrigado por estar aqui, doutora Lina Mara. O dia dela já está cumprido, ela já fez muita coisa hoje e vai continuar fazendo. Por favor, doutora. Mas nada é mais importante do que a gente falar sobre trabalho. Portanto, a atividade mais importante do dia é essa mesmo. Eu quero agradecer ao professor Hélio Zilberstein pelo seu incrível poder de articulação, pela capacidade que ele tem de enxergar oportunidades para estudar esse desafio que é o mercado de trabalho e as pessoas com deficiência. E eu digo desafio, que é o mercado de trabalho, porque ele não é um desafio só para as pessoas com deficiência. Ele é um desafio. Ele é um grande desafio que as pessoas com deficiência estão ajudando a equacionar. Porque trazer a diversidade para dentro do sistema produtivo ajuda a gente a entender de uma maneira mais abrangente, mais clara, o poder de transformação que a sociedade precisa exercer. É uma grande oportunidade para todos enxergarem esta nova dimensão do trabalho. E certamente essa pesquisa vai nos ajudar a ver de que maneira o Estado e o mercado podem juntos trabalhar na busca desses objetivos. Nós achamos a lei de cota um incrível avanço. Eu vou além, é um avanço no processo civilizatório. Atribui responsabilidades para quem faz a economia, para quem estimula o consumo, trazendo mais pessoas para dentro desse panorama. Portanto, todas as nossas ações são em torno dessa proposta, de que maneira nós podemos fortalecer, valorizar a lei de cotas para que
a gente continue avançando dentro desta ação da inclusão. Quero agradecer muito o professor Pedro Martins e dizer que é fundamental para nós esta conversa direta com os gestores de recursos humanos. Inclusão é um processo de mão dupla. Se, por um lado, nós precisamos incluir as pessoas com deficiência, por outro lado, nós precisamos preparar a sociedade com este novo olhar. Trabalhar um ambiente de trabalho, trazer os novos valores para dentro da companhia, ajudar no entendimento de como se processa esta ação. É importantíssima esta parceria, essa oportunidade, e eu já antecipo o sucesso que podemos alcançar se pudermos trabalhar de forma alinhada. Quero agradecer ao professor Reinaldo Guerreiro, diretor da Faculdade de Economia e Administração de Empresas. Eu tenho, por esta faculdade, um apreço específico. É onde meu marido se formou, onde minha filha se formou. Certamente me sinto parte integrante, não apenas por ser da USP, mas porque esta faculdade tem a ver com a minha história, com a minha vida. Nós estivemos aqui, no ano passado, fazendo um lançamento de um livro que o Dr. Geraldo Alckmin foi também... Aliás, foi esse ano, começo desse ano. Foi também um dos colaboradores falando sobre o governo eletrônico. É uma experiência mundial, mostrando as melhores práticas em governança e mostrando o quanto São Paulo se desenvolveu nesta área. Neste mesmo auditório com o professor Rócio, nós tivemos a oportunidade de ter uma interlocução de uma maneira muito agradável e, de novo, quando nós estamos falando em governo eletrônico, mostrando a nova dimensão do mundo digital que precisa alcançar também as pessoas com deficiência. E São Paulo tem sido um bom exemplo nesse caminho. Agradecendo aí a cada um dos participantes sobre o interesse, né, no tema e sobre o fato de vocês estarem aqui, e é isso que tem significado para nós. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe da FIP, que tem sido uma parceira absolutamente diferenciada da Secretaria na busca dessas informações que subsidiam as políticas públicas. Só para que os senhores possam entender a importância da FIP nesse processo, nós fomos convidados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, para compartilhar os dados que hoje estão no nosso site, para eles estarem também acessíveis no site do Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para que o Brasil inteiro possa ver o trabalho que São Paulo está fazendo e para que o Brasil inteiro possa ver como é possível, sim, monitorar o emprego e ter uma dimensão clara de que as pessoas com deficiência, como qualquer outros trabalhadores, precisam de estímulo, precisam de acompanhamento e precisam de uma coisa que é fundamental no mundo de hoje, que é a oportunidade. Então, eu já encerro, porque a curiosidade agora é a nossa pesquisa, mas eu, antes de encerrar, preciso cumprir o doloroso dever de avisar que o Luiz Baixo acaba de falecer. O Luiz Baixo, quem sabe, foi meu secretário adjunto, foi uma pessoa maravilhosa, trabalhamos juntos durante um período muito profícuo. Ele estava agora junto à União de Vereadores do Estado, fazendo um trabalho maravilhoso que se chama Caravana da Inclusão. Teve uma internação na sexta-feira passada, exatos 10 dias, uma semana, e vitimado já pela síndrome pós-pólio. Imediatamente foi para a UTI, ficou em coma induzido e hoje pela manhã faleceu. É com muita pena que eu deixo essa notícia com vocês. O enterro vai ser hoje à tarde e a secretaria vai estar avisando a todos. Uma pena, realmente uma pena. Vamos sentar para lá? Deixa eu só ver, o professor Reinaldo quer dizer alguma coisa? Cumprimentar a doutora Alina Mara, cumprimentar o professor Hélio, o professor Pedro Martins, o professor Mazon pelo trabalho desenvolvido, parabéns, e desejar a todos uma boa manhã de trabalho, e que agora eu também vou ter que me retirar porque eu estou indo para uma banca. Isso é importante. Então, muito obrigado a todos pela presença. A doutora Alina Mara vai precisar se retirar, eu acho que é bom. Não, mas isso... Vamos inverter.
vou chamar o professor Mazon para apresentar, depois eu apresento a minha parte, que é muito curta e é secundária. Professor Mazon. Professor Mazon, José Afonso Mazon, meu colega aqui da Faculdade de Economia. É o responsável pela execução, pela tabulação e pela apresentação dos dados que a gente vai conhecer agora. Eu quero agradecer muito. O professor Mazon é um professor dessa casa, tem uma experiência enorme. Obrigado. Tem uma experiência muito grande em pesquisa de campo. Saída, Mazon. Eu estou de pé porque eu estou de saída. E, particularmente, uma experiência muito grande em pesquisas na área social. Ele vai contar um pouquinho do que ele já fez e, em seguida, vai apresentar os resultados dessa nova pesquisa. Obrigado, Mazon. Bem, bom dia a todos. Essa pesquisa aqui, quer dizer, foi um desafio bastante interessante, né? Pois não. Um aviso só. Como é uma quantidade muito grande de material, eu vou propor para vocês o seguinte. Nós vamos deixar o professor Mazon apresentar tudo e vocês têm aí folhetinhos para fazer perguntas. Depois que ele terminar, a gente vai fazer um intervalo e aí a gente vai ter uma sessão para responder as perguntas. Tá? Vamos deixar ele até o fim, porque assim eu acho que vai ser mais eficiente. Se a gente interromper para perguntas, ele pode não chegar até o final. Bom, obrigado. Esta pesquisa, como eu estava falando, representou um desafio bastante interessante. Não obstante... Alô? Está ouvindo? Ok. Falta de hábito em usar microfone, né? Então, representou um desafio bastante interessante, não obstante aí as várias décadas de experiência em fazer pesquisa, principalmente na área econômica e social, né? A gente tem ajudado muito, feito muitos trabalhos assim para o governo do Estado, para o governo federal, para o Banco Mundial, o BID, etc., nessa área, né, principalmente de avaliação de programas sociais, e assim, de empregabilidade e assim por diante. O desafio foi interessante porque nós nunca víamos, não obstante minha ex-esposa trabalhar há 40 anos com pessoas com deficiência, né, e a família praticamente dedicada a isso daí, quer dizer, o conhecimento teórico que a gente dispunha sobre a área, né, de pessoas portadoras de deficiência era ainda um pouco escasso. Então, isso fez com que a gente fosse, digamos assim, né, levado a fazer um levantamento bibliográfico bastante intenso em todos os principais journals do mundo, né, para verificar o que se tinha, né, de trabalhos de pesquisa feito, né, principalmente em relação à questão de trabalho. E, em função disso daí, a gente pôde fazer um planejamento dessa pesquisa e talvez seja um dos trabalhos... Melhor você verificar isso daqui. Um dos trabalhos, talvez assim, em maior extensão e talvez profundidade já feito no Brasil. A gente estruturou essa apresentação em descrever inicialmente os objetivos, o método de pesquisa, o perfil da amostra pesquisada, os resultados e algumas conclusões e recomendações estratégicas. Os objetivos da pesquisa, e aqui eu só gostaria de lembrar a estrutura nossa de apresentação, nessa parte superior, a gente põe a essência, basicamente, do que está descrito aqui, né? Se o que tiver aqui tiver basicamente entendido, essa parte aqui é muito mais para dar o suporte da conclusão que a gente tira na parte superior do slide.
Então, basicamente, nós procuramos estruturar, né, os questionários da pesquisa de maneira a evidenciar o perfil socioeconômico do trabalhador com deficiência e do trabalhador também sem deficiência, para ter um paralelo de comparação. Formas de acesso ao local de trabalho, processo de seleção dos trabalhadores nas empresas, características do exercício da atividade profissional, atitudes em relação ao trabalho e atitudes em relação ao trabalho de pessoas com deficiência. E aqui respondido tanto por trabalhadores com deficiência como aqueles sem deficiência, para que ele possa fazer uma comparação de como funciona a cabeça, né, de cada um desses grupos. Do ponto de vista de método, o método utilizado, né, e mais adequado para esse tipo digamos, de estudo, para responder aquelas dúvidas, aqueles objetivos fixados, é o chamado método de survey, né? Foram feitos 2 questionários, o questionário 1 para pessoas com deficiência e o questionário 2 pessoas sem deficiência. A coleta dos dados foi feita por meio da internet. A gente pegou o questionário, que é um questionário bastante longo, não é? Aqui, não é? São mais de quase umas 150 perguntas, mais ou menos, que tem o questionário. As pessoas respondiam via internet. E como que respondiam? Elas tinham um código de acesso e tinham uma senha individual. Cada respondente tem a sua senha. E ele poderia responder da casa dele, do trabalho, de uma lan house, de onde ele estivesse, tá? Sentado aqui no banco da escola, usando a rede Wi-Fi, etc. Ele poderia responder ao questionário da pesquisa. E onde, pelo código de acesso a senha, quer dizer, só ele tinha acesso àquilo ali. Então, o objetivo disso daí era dar a maior credibilidade possível, no sentido de ele se sentir à vontade de que os dados dele não seriam, em hipótese alguma, tá certo, violados. Então, por isso aqui. E tem uma carta de sensibilização no sentido de estimular as pessoas para essa responsabilidade, digamos, social, de colaborar com uma pesquisa de elevado alcance social. O processo de amostragem, como é que foi? Veja, o plano amostral ele se baseou, não é, em empresas associadas à ABRH São Paulo e de pessoas com deficiência colocadas por organizações de mercado. São 2 ONGs que nos ajudaram, digamos assim, e que têm esse trabalho de colocar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e por meio delas e da ABRH, que disparou para todos os seus associados, né, uma carta convidando as empresas a solicitar a colaboração de seus empregados para responder ao questionário da pesquisa. Então, a população do estudo ela é representada por empresas e bases de dados de pessoas com deficiência colocadas no mercado de trabalho. Portanto, todas as pessoas que responderam são pessoas que estão trabalhando. Tá? Segundo, a amostra final foi de 628 questionários válidos, né, ou seja, respondidos corretamente, que passou por um processo de análise crítica, né, das respostas, e de 566 questionários de pessoas sem deficiência. Evidentemente, como as respostas dessas 628 pessoas e 566 dá 1.194, né, respondentes, praticamente 1.200 questionários válidos. Nós tivemos questionários, às vezes, na metade só, isso, aquilo, que foram eliminados, mas foram praticamente quase 1.500 respondentes. Então, nós tivemos que encontrar uma forma de fazer uma ponderação desses resultados, de tal maneira que eles representem a população de trabalhadores com deficiência, a população de trabalhadores sem deficiência do Estado de São Paulo. A única base de dados que permitiria fazer essa expansão, ou seja, usar um fator de expansão, né, desses resultados, é a base da RAIS. E, para isso, a gente utilizou como variáveis para fazer essa expansão exatamente o grau de instrução e a idade dos trabalhadores. A margem máxima de erro amostral aqui dessa pesquisa, em função do tamanho da amostra, de 4% para mais ou para menos. Tá? Isso daqui é aquilo que vocês veem nas pesquisas políticas, não é? Aquela questão, né? Quer dizer, olha, de tanto, X para mais, X para menos, né? E, às vezes, quando a diferença não é muito grande,
tem o chamado lá, que as pessoas comumente chamam de empate técnico, né, nas pesquisas aí políticas, né? Então, o questionário, são 2 questionários, um público, né, de deficiência, que tem algumas questões a mais do que no questionário de trabalhadores sem deficiência. Eles estão estruturados em 8 blocos de assuntos distintos. E isso daqui é feito com o propósito do quê? De facilitar a exteriorização e o desenvolvimento de uma linha cognitiva, uma linha de raciocínio por parte do respondente. Ou seja, para ter uma resposta o mais confiável possível. Eles foram estruturados de maneira adequada para a resposta via internet, não precisa da send, automaticamente é online, qualquer coisa, se cair o sistema, todas as respostas já estão registradas. Se o trabalhador pula uma pergunta, no final do questionário, aquilo lá fica em cor amarela, no sentido de, olha, pergunta número 8, a 12, a 33, etc., ainda não foram respondidas. Por favor, vá lá e responda, assim por diante. Tá? A gente usou uma escala preferencial, que a gente chama escalas de Likert, que são escalas de intensidade atitudinal, de intensidade de importância. Por exemplo, nenhuma, pouca, moderada, muita ou total importância, ou desde uma escala de discordo totalmente, discordo muito, discordo um pouco, concordo muito, concordo totalmente. Por quê? Porque essa escala é muito melhor do que uma escala simplesmente do tipo sim e não. Tá? Ela tem uma intensidade e permite um tratamento estatístico muito mais apurado disso daí. Tinha algumas questões também abertas no questionário e eles foram pré-testados junto a pessoas das 2 populações. O que significa? A gente foi várias vezes com o questionário antes de finalizá-lo para verificar se a sequência das perguntas era adequada, se elas estavam compreensíveis por parte das 2 populações, se aqueles termos que estavam sendo usados, né, quer dizer, eles estavam corretamente empregados e assim por diante. Foi feito, então, como eu falei, o envio de uma carta de sensibilização com código de acesso. Então, quando a gente tinha o e-mail de um trabalhador, né, com ou sem deficiência, mandava diretamente para ele. Se não, as empresas associadas da BRH, o pessoal de recursos humanos, de repente estimulava, encaminhava para os funcionários da empresa, né, aquele e-mail que a gente tinha estruturado, no sentido de pedir a colaboração. Então, isso aqui, nós tínhamos uma central de atendimento telefônico por e-mail. Se alguém tivesse alguma dúvida, tal, podia entrar em contato telefônico aqui, a gente esclarecia as dúvidas, assim por diante. E teve toda uma equipe de crítica de questionários aqui, né, que se chama de outliers, missings, tal, que são valores extremos, ou muitas perguntas sem resposta e tal, que a gente fez aqui uma separação, aí no sentido de estar trabalhando com os questionários respondidos de maneira adequada. Aqui a gente usou um software para fazer esse processamento, é um software mundialmente usado na área científica, né, para processamento, e alguns testes estatísticos que foram feitos. Então, chegando agora aos resultados. A primeira parte é, quem é esse público? Qual o perfil dos 2 públicos? Tá? Aqui, esses dados, acho que é a única tabela que acho que não vai ficar muito legível, talvez visível aí para vocês. Mas aqui nós temos, nesse total aqui, 628 respondentes com deficiência, que é 100%, e sem deficiência, 566. Aqui é o número de homens e mulheres, e alguns que não se identificaram, não quiseram mostrar a sua identificação nas questões socioeconômicas. E esse percentual foi um pouco maior junto ao público de trabalhadores com deficiência. Talvez porque fique com algum receio ainda, alguma coisa de que não... e talvez, então nós tivemos 16% que não identificaram, tá, o gênero, homem ou mulher, e enquanto aqui foi 12%. Aqui é por faixa etária, aqui é a questão de estado civil, e aqui o número com quem ele mora, né, se mora sozinho, com 2 pessoas no domicílio, e assim por diante. Tá? Isso aqui é apenas um dado. Agora, a partir daqui, todos os dados já estão ponderados, tá, no sentido de representar aquela população de 100 mil trabalhadores com deficiência no Estado de São Paulo, trabalhadores formais, com registro na RAIS, né, e cerca de 12 milhões, né, de trabalhadores formais sem deficiência. Os trabalhadores que responderam, quer dizer, cerca de 68%, né, a deficiência física, auditiva 22%, 9% visual e intelectual 2,5%. A soma disso dá mais 100%, porque alguns têm dois ou mais, né, tipos de deficiência.
Aqui eu vou só dar um exemplo, e esse exemplo é do dado da pesquisa. Tá complicado. Aí, que mostra o seguinte, como a gente deve entender esses resultados. Por exemplo, a proporção de trabalhadores que usam ônibus ou van para ir ao trabalho, com deficiência 65%, sem deficiência 51,7%. Esse é o resultado real da pesquisa. Tá? Ou seja, o trabalhador que tem deficiência usa muito mais um transporte coletivo para ir ao trabalho, com maior dificuldade, portanto, do que os trabalhadores sem deficiência. Depois nós temos todos os demais meios de transporte. Esse intervalo de confiança de 4% para mais ou para menos significaria que, se a gente pesquisasse os 100 mil trabalhadores, tá, o resultado, com 95% de probabilidade, ficaria entre 61 e 69. Por que isso daí? Quer dizer, o objetivo não é demonstrar isso daí, mas teve o Gauss, que levou 40 anos da vida dele, dedicou 40 anos para demonstrar coisas desse tipo, e na época sem computador, né? Era tudo na base do lápis, né? Da caneta e assim por diante. Proporção de trabalhadores que vão a pé para o trabalho. Deu aqui, ó, com deficiência 12 e 12,7. Portanto, da mesma maneira, se fizéssemos a pesquisa com todo mundo, tal, etc., com 95% de probabilidade, ficaria entre 8,16 o resultado aqui e 8,716. O que significa isso daqui? Quando a gente observa isso daqui, vocês podem observar que os limites superior dessa categoria sem deficiência, que é 56%, ele está muito abaixo ainda desse daqui. Portanto, as duas curvas elas não se superpõem. Então, nós podemos dizer com certeza que existe uma diferença estatisticamente significativa de que trabalhador com deficiência realmente usa mais ônibus, tá certo, para ir ao trabalho do que o trabalhador sem deficiência. Enquanto aqui observa que há uma superposição muito grande, 8, 8, 7, 16 e tal, praticamente não existe diferença estatística. Podemos dizer que, em termos de ir a pé para o trabalho, tá, a proporção de trabalhadores com deficiência sem deficiência é a mesma. Tá? Seria a média ponderada dos dois grupos. Ok? Então, vamos aos resultados aqui. Então, aqui nós falamos em termos de gênero do respondente, tivemos 55% aqui, no caso de trabalhadores com deficiência do sexo masculino, 44%, e 50% e 49% sem deficiência. E, em última análise, isso daqui mostra que, de modo geral, o trabalhador com deficiência, homem, tá certo, está mais empregado do que o trabalhador deficiente, mulher. Segundo a idade do respondente, aqui até 25, 26 a 35 anos, e a gente observa, basicamente, que a maior proporção de trabalhadores, né, aqui com deficiência está principalmente na faixa de 26 e 35 anos, vindo a seguir entre 36 e 45 anos, enquanto que os sem deficiência, principalmente na faixa mais jovem, e na faixa até 35 anos de idade. Okay? Portanto, de um modo geral, o trabalhador com deficiência ele apresenta uma média etária um pouquinho superior, um pouco superior ao trabalhador sem deficiência. Eventualmente, isso estaria mostrando a ideia de que o indivíduo, até os 25 anos de idade, talvez ou não tenha tanta oportunidade de trabalho assim, né? Ou ainda precise provar ou demonstrar ainda competência, habilidades para aquele cargo. Escolaridade. Aqui a gente percebe uma diferença bastante acentuada também. De um modo geral, até o ensino médio, tá? Os trabalhadores com deficiência representam cerca de 42% contra 18%. Portanto, a diferença de 4% para mais ou para menos mostra que até o ensino médio é bastante diferenciado o grau de instrução dos dois grupos de trabalhadores. Tá? De um modo geral, o que a gente pode perceber é que os trabalhadores sem deficiência eles apresentam um nível de escolaridade um pouco mais elevado, né, estatisticamente mais elevado do que os trabalhadores sem deficiência. Estado civil, a gente percebe que os trabalhadores com deficiência apresentam principalmente uma característica mais elevada do estado civil casado ou morando junto, ou seja, não necessariamente o casamento legal, ou separado, divorciado, que é 9,9 contra 4 aqui, 43 contra 54 ali.
Tá? Em termos de número de filhos, a gente observa que não tem filhos, os trabalhadores sem deficiência apresentam um percentual. Pois não? Só um instante. É que nós temos aqui uma companheira que é cega, e quando o senhor fala aqui, ela tem dificuldade de acompanhar. Só poderia falar o percentual, o número, para ela poder acompanhar? Ok. Perfeito. Tá. Obrigado. Ok. Então, no caso de número de filhos, nós temos aqui 68% de trabalhadores sem deficiência que não têm filhos, enquanto cerca de 52% dos com deficiência. Portanto, um diferencial bastante significativo aqui, né, nisso daí. E isso daí está bastante de acordo com os últimos dados do IBGE, tanto do censo como da PNAD, no sentido hoje de que a taxa de natalidade no Brasil caiu drasticamente, né? E mostrando hoje uma proporção bastante acentuada de famílias sem filhos. Número de pessoas no domicílio. A gente observa aqui também uma diferença bastante expressiva em termos do trabalhador morar sozinho. No grupo com deficiência de 11,7%, enquanto que no sem deficiência 5,8%. Tá? E, por outro lado, quando a gente observa aqui, olha, com 5 ou mais pessoas e 6 ou mais pessoas, a gente vai ter 23% aqui de trabalhadores com deficiência, contra mais ou menos 13% de trabalhadores sem deficiência. O que significa que nas duas pontas, tanto de morar sozinho como de morar com 5 ou mais pessoas na família, tá certo? É uma característica mais relacionada com o grupo de trabalhadores com deficiência. Em termos de número de pessoas que moram com o respondente, observa que aqui também apenas ele, né, quer dizer, 13,3%, né, enquanto que a gente observa aqui com 1, 2, 3 ou 4 ou mais pessoas, tá, que moram, que têm algum tipo de renda aqui, tá? Ou seja, nós observamos aqui que tem 13,3%, né, de trabalhadores com deficiência, né, que tem, apenas ele tem renda na família. Outras pessoas não têm. Então, dentro disso daqui, existem aqueles 11,7%, tá? Que estão dentro desse daqui, porque ele está morando sozinho, né? Há trabalhadores que têm família com 4 ou mais, que tem 4 ou mais pessoas que contribuem para a renda familiar. Tá? Enquanto aqui no trabalhador sem deficiência está em torno de 3,7%, aqui 9,4%, aqui não existe diferença estatística significativa. A diferença estatística significativa ocorre principalmente aqui com 2 pessoas, em que aqui é 22% e aqui é 30%. Tá? A renda total do domicílio. Aqui está medida em termos de salários mínimos, né, porque assim fica mais fácil do que colocar em valores. Menos de um salário mínimo, trabalhador com deficiência representou 1%, aqui representou 9%. Enquanto que 5 ou mais salários mínimos, a gente observa que os trabalhadores sem deficiência representam 56% contra 43% aqui. Ou seja, o trabalhador, na verdade, na média disso daqui, a gente pode perceber que há uma pequena, digamos assim, relação de maior rendimento junto a trabalhadores sem deficiência do que com trabalhadores em termos de renda média, do que trabalhadores com deficiência. Condição do imóvel em que reside. Imóvel próprio já pago. 43,7% os trabalhadores com deficiência. 54% os trabalhadores sem deficiência. E imóvel próprio, mas ainda pagando. 13% e 20%. Portanto, se a gente verificar imóvel próprio, aqui vai dar 57% e aqui vai dar 64%. Os trabalhadores sem deficiência, proporcionalmente, têm um percentual maior, né, de imóvel próprio do que aqueles com deficiência. Aqui, a idade em que começou a trabalhar, com menos de 10 anos, 4,7%. Isso aqui realmente é extremamente preocupante, né? De 10 a 15 anos, 31% contra 28%, e mais de 25 anos, 7% contra 3%. Também aqui. Mas, além do barulho, eles estão balançando. Não sei o que é aqui, mas tenho a impressão que talvez, quando eles mexem aqui em cima, o projetor